pleno trabalho de biologia, onde foram feitos experimento com mingau de maisena, 5 copos que tinham esse mingau, sendo eles um com óleo, onde o óleo ele criou uma camada protetora e esse mingau ele não conseguia fazer as trocas gasosas, né, no ambiente externo. Então, os micro-organismos que continham ali, eles não faziam essa troca e também não podiam penetrar mais nada, né, porque esse óleo ele fez uma barreira protetora ali em cima. O segundo estava com vinagre. Esse vinagre ele ficou ali até uns 5 dias. Depois de uns 4 dias começou a surgir as primeiras colônias de fungo. O primeiro fungo que surgiu foi um fungo preto, meio esverdeado. E depois começaram a surgir um fungo rosa, que predominou. Então teve mais desse rosa do que desse verde. O terceiro foi só o mingau, né? Não tinha nada, foi deixado ao vento também, né? Não era ao tempo porque era coberto, mas ventava muito no lugar. Nesse copo, depois de uns 5 dias que foram surgir os primeiros fungos, né? Que foi a mesma coisa do experimento com vinagre. Surgiu primeiro um fungo preto, esverdeado, e depois começou a surgir o fungo rosa, né? Que também predominou. O quarto era um mingau que não tinha nada nele, só o mingau, e ele estava vedado por insufilme, ou seja, não acontecia trocas com o ambiente externo. Então não entrou micro-organismos ali naquele recipiente e também não saiu, e não fazia trocas gasosas. Houve a transpiração, né? E demorou para surgir os fungos, né? Foi surgir só depois de 3 semanas, 2 semanas, começou a surgir o fungo. O relatório do meu experimento, ele foi realizado durante 1 semana e 3 dias. E então, o pote 1, ele ficou na sombra e o pote 3 também. O pote 2 e o pote 4, eles ficaram luz indireta. Eu coloquei eles perto da janela da cozinha da minha casa. E não batia sol, mas batia bastante luz. E o pote 5 ficou na geladeira. Então, o pote 1, ele foi o primeiro a aparecer os fungos, porque ele ficou na sombra e sem nenhuma camada protetora, né? Tava só o mingau e eu deixei ele na sombra, ele ficou em cima do meu guarda-roupa e não batia nenhum tipo de claridade. E coloquei coisas na frente para fazer uma sombra, para não bater sol e nem claridade. E ele apareceu, acho que nos primeiros 5 dias já apareceu o fungo, e proliferou muito rápido os fungos. Já o pote 2, ele apareceu só no 8º dia, que era o que estava vedado com o plástico filme. Eu acredito que o plástico, ele ajudou a demorar mais a aparecer os fungos, né, de uma proteção, mas só que ele apareceu o fungo. Apareceu no 8º dia, ele apareceu um fungo rosado. E diferente dos outros potes que apresentaram o fungo, ele apareceu só esse rosado. O preto esverdeado, que foi um que proliferou bastante no pote 1, não apareceu. Então eu acho que esse pote que apareceu só o rosado teve sim meio que uma proteção para não vir esses fungos preto esverdeado, mas teve o rosado. Já o pote 3, ele teve o aparecimento de fungo só no 7º dia, que também era um fungo preto esverdeado, e ele eu acho que o óleo, ele fez uma camada protetora em cima do mingau, e demorou mais, né, por conta dessa camada. Já o pote 4, ele não houve aparecimento de fungo, ele teve sim, o mingau teve absorção do vinagre, só que não apareceu fungo nenhum. E tipo, eu dei uma pesquisada e vi que o vinagre, ele age bastante contra bactérias e fungos. E eu vi que tem bastante pessoa que usa para tirar cheiro de fungo, de roupa que fica guardada. Então eu acho sim que o vinagre e também a claridade, porque ele ficou na luz indireta, eu acho que ajudou bastante a não aparecimento do fungo. Já o pote 5, que ficou na geladeira, teve um derretimento do mingau durante os dias, mas também não houve aparecimento de fungo. Porém, como na análise feita no trabalho, na parte escrita, nós vimos que só dos alunos que fizeram no mínimo de 2 semanas,
que teve o aparecimento de fungo. Então a geladeira ajuda sim a manter os alimentos por mais tempo, só que não, depois de um tempo começa a aparecer o fungo, como igual dos alunos que fizeram experimento por no mínimo 2 semanas. Sobre o trabalho de biologia, eram 5 copos de mingau, um contendo óleo, que nele ocorreu o aparecimento de fungos após 5 dias, em áreas que não estavam cobertas por óleo, e também não acabou absorvendo o óleo. No segundo, o mingau era coberto por vinagre. Diferente do primeiro, após 5 dias, ele absorveu o óleo, e também após esses 5 dias, começaram a surgir pequenas colônias de fungo. O terceiro mingau era só o mingau, e também após 5 dias, teve o surgimento de pequenas colônias de fungos verdes. A partir daí, desenvolveram as colônias e surgimento de um fungo rosa que predominava, só que só na superfície. O quarto mingau era vedado por um filme e não houve formação de colônia durante o período que eu observei. O quinto mingau era o que ficava na geladeira e ocorreu o surgimento das primeiras colônias após 14 dias. O meu experimento durou 2 semanas. Eu observei por 2 semanas e após esses 14 dias, no último dia que eu estava observando, para fazer o relatório, que surgiu